Bom, pessoal, então vamos lá, continuar nossas aulas. A gente está falando do projeto para se elaborar um planejamento estratégico de TI, né? Quais são os passos que devem ser seguidos para se elaborar esse planejamento? É importante vocês conhecerem esses passos, não que a questão vá cobrar quais são os passos, mas para vocês saberem qual o conteúdo de um PET, né? Como é que ele é elaborado, quem é que elabora, o que é que se faz, o que é que se precisa revisar para elaborar esse planejamento. Então, a terceira etapa, continuando aqui, né, é planejar as informações e conhecimentos. É identificar quais são as necessidades de informação que a gente vinha falando, né? Quais são as informações que precisam ser gerenciadas, que precisam ficar de forma automatizada nos sistemas, né, para a partir daí definir os requisitos para os sistemas de informação. Tá? Então essa etapa vai se identificar as necessidades de informação e conhecimentos para o negócio. Isso vai ser feito identificando as atividades ou processos de negócio. E aí, identificando quais são os processos de negócio, vai ser possível identificar quais são as necessidades de informação. Por exemplo, uma empresa lá que faz atendimento à pessoa jurídica. Então, a gente vai ver como é que esse atendimento é feito, quais são as informações que precisa cadastrar sobre a pessoa jurídica, né, que tipo de documentos é apresentado, e aí ver, preciso guardar essas informações em algum sistema. E aí passa-se, na próxima etapa, a identificar quais os sistemas ou qual sistema vai atender a essa necessidade. Essas necessidades de informação, elas são obtidas através de entrevistas, questionários, workshops, né? E a ênfase aqui é na informação e não na informática. Ainda não é aqui, o objetivo não é encontrar qual é o sistema que vai dar apoio, é definir, mapear quais são as informações, o modelo de dados que é preciso para depois passar para a definição dos sistemas. Aqui uma figurinha que representa bem isso, né? Parecida já com aquela que a gente viu lá do guia do PDTI. A gente começa com as estratégias da organização, lá no planejamento estratégico institucional. A partir dali vai se reconhecer, vai se diagnosticar quais são as necessidades de informação. Com essas necessidades de informação mapeadas, vai se partir para se definir, especificar sistemas de informação, sistemas de TI e serviços. E aí, para poder sustentar esses sistemas, esses serviços, também tem que se definir qual vai ser a infraestrutura necessária, o hardware que vai ser adquirido, qual é a necessidade de pessoal para dar suporte àqueles sistemas, àqueles serviços, e as necessidades de contratações. O que é que precisa contratar? O que é que precisa comprar de bens? O que é que precisa contratar de prestação de serviço de empresas terceirizadas? Então, esse é mais ou menos o fluxo na elaboração das necessidades de informação, de sistemas e dos outros componentes da área de TI. Então, vejam que parte da identificação das informações, depois define-se os sistemas que vão gerenciar essas informações, e aí só a partir da definição desses sistemas e serviços é que a gente vai identificar qual é a infraestrutura, o hardware necessário, as pessoas e as contratações que precisam ser feitas. Beleza? Então vamos lá. Quarta etapa, avaliar e planejar sistemas de informação, né? Então, na etapa anterior a gente identificou as necessidades de informação, agora vai identificar e avaliar, planejar, né, quais são os sistemas de informação que vão conseguir gerenciar aquelas informações. Podem ser desde sistemas manuais até informatizados, né? Pode-se chegar numa definição de que uma planilha Excel poderia ser suficiente para gerenciar aquelas informações que foram identificadas. Descrever detalhadamente quais são os sistemas que o órgão, que a empresa já tem,
Então é preciso conhecer o que a gente já tem para não refazer a roda, né? Para não comprar ou para não desenvolver algo que já existe ou algo que poderia ser somente adaptado. Então, às vezes, a gente pode apenas evoluir um sistema existente para se obter o resultado desejado. Avaliar os sistemas com ênfase nos seus pontos fortes e fracos, no grau de satisfação dos usuários, né, de atendimento às necessidades. Então a gente vai avaliar os sistemas atuais, vendo o que é que eles têm de bom, de ruim, se os usuários estão satisfeitos. E aí, identifiquei os sistemas atuais, passo então para planejar os sistemas que vão ser adquiridos ou construídos lá pela minha empresa, pelo meu órgão público. E aí eu vou revisar os modelos de informações, modelos de dados, identificar lacunas existentes, né, nas necessidades de informação e nos sistemas, descrever num detalhe adequado, né, num nível de detalhe, quais são os sistemas que estão sendo propostos para resolver os problemas que tem e avaliar se o software, se o sistema vai ser comprado, adquirido, ou se ele vai ser desenvolvido internamente. Então isso tudo faz parte do planejamento de sistemas. Outra etapa, que vai virar um outro componente do planejamento estratégico de TI, é avaliar e planejar a tecnologia da informação. Quando a gente fala aqui de tecnologia da informação, são o restante dos componentes de TI. A gente já falou dos sistemas de informação, agora a gente vai planejar quais são os softwares aplicativos, softwares de escritório, por exemplo, que vão ser adquiridos, que são necessários, os hardwares, os equipamentos, os sistemas de telecomunicação, como por exemplo um link com um provedor de internet, a construção da rede lógica interna e a gestão de dados e de informação, que pode ser feita também, por exemplo, através de um sistema de gestão de conteúdo. Então, pessoal, essa etapa é para avaliar quais são os recursos de TI necessários para dar o apoio aos sistemas de informação que foram definidos na etapa anterior. Então vai identificar e descrever o parque tecnológico, o que é que já existe de componentes de TI na empresa. Isso é o parque tecnológico, quantos computadores, quantas impressoras, quantos switches, quantos roteadores, onde é que eles estão localizados, como é que eles se interligam. Isso é a descrição do parque tecnológico da empresa ou do órgão. E aí vai elaborar ou atualizar o inventário da TI, quais são os ativos de TI que a gente tem, todas as informações sobre eles. Descrever as políticas de TI que estão adotadas naquela empresa, os planos de contingência, como é que é feita a segurança da informação, as auditorias, quais são as normas de gestão, existe uma metodologia para a gestão de projetos, existe uma metodologia para desenvolvimento de software, tudo isso. Então é avaliado aí e planejado a tecnologia da informação como um todo, o restante dos componentes. Ok? Vamos para continuando aqui, ainda falando da avaliação e planejamento da tecnologia da informação. Tem que também avaliar a infraestrutura paralela ou a infraestrutura de apoio aos componentes de TI. Então, se foi definido um plano para reconstruir a rede interna, a rede de dados da organização, muitas vezes vai ser necessário avaliar se vai ter que ser feito também a adequação das instalações elétricas, se vai ter que trocar o mobiliário, Por exemplo, se eu tinha na empresa, a gente só usava desktop, e aí passou a utilizar notebooks, então provavelmente vai ter que se adequar os móveis, as baias, tudo isso. Manutenção predial, se vai ter que ser feita alguma reforma. Por exemplo, para construir um data center em qualquer lugar, a gente tem que colocar ele numa sala específica, com piso elevado, com controle de entrada, com ar-condicionado ali de contingência, Vários ar-condicionados, porque se algum quebrar, o outro entra em ação na mesma hora. Então, essa infraestrutura de apoio também tem que ser avaliada no PET. Tá? Aí avalia o que é que já tem e planeja quais são as ações para se adequar aos novos componentes de TI que vão ser adquiridos.
E aí define-se também estratégias, políticas e normas, critérios de controle, segurança, auditoria, tudo isso a respeito dessa infraestrutura paralela. Por fim, a organização da unidade de TI. Como é que a unidade de TI se organiza? Quais são as coordenações ali internas? Quais são as subdivisões dentro de cada coordenação? Quais são os modelos de gestão, os padrões que a área de TI naquela empresa utilizam? Como eu falei, né? Processo para desenvolvimento de software, boas práticas para gestão de serviços como o ITIL, práticas para gestão de projetos como o PMBOK. Tem que se definir quais são os modelos que serão utilizados, as metodologias, as políticas, normas internas, né? Cada empresa, cada órgão público tem normas internas. Tudo isso é avaliado e planejado aí como parte da elaboração do PET. Próxima etapa: avaliar e planejar os recursos humanos. Então, como eu falei, né, faz parte do PET a avaliação e planejamento das pessoas que trabalham com TI, né, os técnicos, os gestores, as pessoas que dão apoio às atividades. Então, isso tudo tem que ser identificado e planejado, as melhorias que têm que ser feitas. Então, vai identificar e descrever quais são as funções e cargos na área de TI que existem. Quais são os perfis das pessoas, que papéis elas desempenham, quais são as competências que ela tem, a estrutura organizacional, como é que a TI se encaixa no organograma, como é que é feito o recrutamento e seleção de pessoas, né? Capacitação, se tem plano de capacitação. Né? Lembram no exemplo de PDTI que eu mostrei lá atrás, que tinha um quadro, uma tabela com os projetos de capacitação que a área de TI iria ter. E aí avaliou o que já existe e aí passa-se a planejar como é que vai ser no futuro. Como eu falei, né, algumas empresas vêm identificando a necessidade da área de TI ter um papel mais estratégico. E aí elas passam a colocar a área de TI ligada diretamente com o dirigente máximo da empresa ou do órgão, né, o presidente, o ministro. Então isso aí faz parte do planejamento do RH. Pode propor uma nova estrutura organizacional, criação de cargos ou então a eliminação de cargos que não precisam, né? Ações para preencher essas lacunas e perfis e melhoria nos processos de recrutamento são exemplos aí do que se pode fazer no planejamento de RH. Um exemplo aqui da descrição das habilidades esperadas para a área de TI, né? Isso aí é um quadro, vocês podem ler mais detalhadamente, mas é só um exemplo. Por exemplo, a função do diretor de TI. Eu peguei também, isso aqui é um caso real, tá pessoal? Eu peguei num PDTI de um órgão que eu encontrei na internet. Aí qual é a habilidade que todo diretor de TI deve ter, né? Então na hora de escolher um diretor, eles têm que verificar se a pessoa se encaixa nesse perfil. Forte conhecimento em temas relativos à gestão e governança, conhecimento nos modelos como ITIL, COBIT, MPSBR, CMMI. Já o coordenador geral de infraestrutura identificou que tinha essa função na empresa. E aí qual é a habilidade que todo coordenador geral de infraestrutura tem que ter para aquele órgão público? Ele tem que ter conhecimento e prática em gerenciamento de serviços, em segurança, em arquitetura tecnológica e de redes, em continuidade, em data center, por aí vai, né? Então, isso aqui é um exemplo, peguei isso aqui, copiei e colei de um PDTI real, tá, pessoal? Para vocês verem como é que isso se aplica na prática. Próxima etapa do projeto de elaboração do PET, priorizar e custear as ações. Então, estabelecer quais são as prioridades e necessidades. Definiu-se lá quais eram os sistemas que a empresa precisava, quais eram os serviços, o que é que precisava comprar de hardware, de software, de contratação de pessoas. Então tudo isso tem custos, né? E aí nessa etapa vai se estabelecer quais são as prioridades que vão entrar, que vão ser executadas aí nos anos seguintes ao planejamento. E aí tem que ter uma metodologia para pontuar, para definir essas prioridades, baseado na necessidade da empresa, na dependência que o negócio tem em relação àquelas atividades e também a complexidade de cada projeto. Vai avaliar os impactos de cada um deles para poder priorizar, né? Quais são os impactos positivos e negativos, se existem outras alternativas além das que foram identificadas, né? E esses impactos podem ser financeiros, pode ser na infraestrutura da empresa, pode ser impactos
jurídico legal, né, que envolve aí ações na justiça, de repente, se alguma coisa der errada. Impactos logísticos, operacionais, na gestão, no meio ambiente, né? E também na ação seguinte, elaborar o plano econômico financeiro. O que é esse plano econômico? Ele vai ser o mapa, vai ser o cronograma de desembolso e de retorno de investimentos. Então vai colocar ali um cronograma de quando cada ação vai ser feita e quando é que elas vão ter que ser pagas, né? A empresa ela não tem todo o dinheiro para os projetos no início do ano, né? À medida que ela vai faturando mês a mês, ela vai recebendo dinheiro e vai podendo implementar cada projeto. Beleza? Então essa é a parte de priorizar e custear as ações do PET. Aqui um exemplo de um plano de investimentos, tá? Também um exemplo real. O item de investimento aqui, ó, serviços de TI. E aí qual é o serviço? Contratação de um site backup, né, para garantir a contingência. O valor estimado R$ 2.500. E aí qual era o retorno do investimento esperado? Garantia de alta disponibilidade. Um outro serviço, ó, operação dos serviços de gerenciamento de projetos. Qual era o valor para aquilo? R$ 6.000. Qual é o retorno esperado? Aumento do time to market. Outra aqui, ó, uma sala cofre. Qual era o valor estimado? R$ 8.000. Qual é o retorno esperado? Garantia de disponibilidade. Então, pessoal, é um plano de investimentos que um determinado órgão público tem, né? Isso faz parte também do planejamento estratégico da TI ou do PDTI. Por fim, as últimas etapas aí é executar o PET, né? Depois que se definem as ações, os planos estratégicos, vai se elaborar um plano de ação para cada um dos projetos, né? Com planos de trabalho, cronogramas detalhados, atividades. Vai se fazer planejamentos detalhados para cada ação, como eu falei. Né? Que planejamentos são esses? Por exemplo, para cada contratação, cada bem que vai ser adquirido, tem que fazer um planejamento específico para aquela contratação. Se for contratar pessoas no órgão público, tem que se planejar um concurso público. Tem que se planejar cada projeto. Então, a fase de executar o PET é fazer esses planejamentos menores e executá-los. E, em paralelo a tudo isso, né, no decorrer, no dia a dia, tem que gerir as ações que foram planejadas. Não adianta nada fazer todo esse planejamento, colocar num papel e esquecer. Tem que divulgar, tem que treinar as pessoas, tem que aprovar junto com a alta administração da organização e garantir que tudo isso vai ser executado de acordo com o que foi planejado, com os custos previstos, os prazos, né? É necessário divulgar o PET, né? O resto da organização tem que conhecer quais são as ações prioritárias da TI, tá? E, por fim, avaliar e aprovar o planejamento. Beleza? Aí a gente vai para uma questão para ver se vocês estão entendendo aqui, se estão absorvendo o assunto. Vamos lá, mais uma do CESP. Diferentes soluções de TI podem ser utilizadas para atender a necessidades de TI e de informação semelhantes. Razão porque, ao se realizar o planejamento de contratações, devem-se analisar diversas alternativas, com vistas a estabelecer a que seja mais economicamente vantajosa. E aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa? Vejam aí, avaliem e no próximo slide eu comento. Vamos para a resposta. Questão errada, mas o errado está lá, um detalhezinho lá no final. Vamos ver aqui primeiro o que é que está certo. Falou que diferentes soluções de TI podem ser utilizadas para atender necessidades de TI e de informação semelhantes. Né? Eu tenho uma necessidade, né? De repente eu preciso, aquele exemplo que eu falei, eu preciso gerenciar as informações dos contratos que o meu órgão público tem. Então essa é a necessidade de informação. Eu tenho diferentes soluções para atender isso. Por exemplo, eu posso comprar um software pronto, um software de prateleira que faz gestão de contratos. Eu posso também contratar uma empresa terceirizada para desenvolver esse software do jeito que eu quiser, né? De acordo com as especificações do meu órgão.
ou eu posso também pegar pessoas que trabalham lá, já trabalham no órgão público, né, desenvolvedores, e colocar para fazer. Então, são diferentes soluções que vão atender aquela necessidade de informação. Eu posso também alugar um serviço na nuvem que faz, um software na nuvem que faz isso. Então, são diferentes abordagens, diferentes alternativas para se atender a uma necessidade de TI. Beleza? Então aqui está correto. E aí ele continua, razão porque, ao se realizar o planejamento de contratações, devem se analisar diversas alternativas. Isso é verdade, eu tenho que analisar todas as alternativas ou as principais, com vistas a estabelecer a que seja mais economicamente vantajosa. E aí, pessoal, aqui é que está o erro, tá? A pegadinha está aqui, ó, economicamente vantajosa. Ele quer dizer aqui que você tem que comprar mais barata, e não é verdade. Você não tem que comprar mais barata, você tem que comprar a que se adequa melhor à realidade da sua empresa. Então, se de repente você viu que era muito mais barato, por exemplo, eu pegar um software livre que já existe aí, que é de graça, e faz o que eu quero, e colocar lá e fazer as adaptações. Isso pode ser a solução mais barata. Mas vai ter gente lá no meu órgão, no meu órgão público para dar suporte. Eu tenho um desenvolvedor livre para ficar atendendo às requisições, às mudanças, sustentando aquele software? Não tenho, né? Então, de repente, eu analisei e vi que era mais vantajoso contratar uma fábrica de software para fazer aquilo para mim, ou contratar um sistema fechado, né? Que vai fazer, que já tem tudo isso, que eu não vou precisar estar alocando meu pessoal interno para cuidar daquele sistema. Então, essa questão está errada porque nem sempre eu preciso comprar a solução mais barata. Eu tenho que comprar a que seja melhor para a minha situação, para a situação do meu órgão. Beleza? Aqui, ó, só uma figurinha para vocês verem mais um exemplo. Eu tenho aqui uma necessidade, por exemplo, hospedar os portais web do ministério lá que eu trabalho. Essa é a minha necessidade, né? A gente criou lá um portal, o portal da transparência, portal do cidadão. E aí, onde é que eu vou hospedar isso? Eu tenho várias alternativas. Por exemplo, comprar novos equipamentos, servidores, né? Eu já tenho lá o meu parque, o meu data center, mas ele não cabe. Então eu compro um novo rack, um novo servidor de aplicações. Isso é uma solução. A outra é alugar os equipamentos. Ao invés de comprar, eu posso alugar. Isso também é comum na área de TI. Ou eu posso alugar um espaço na nuvem, né? Eu hospedo aquilo em outro local, uma empresa que vai tomar conta disso para mim. Eu não vou me preocupar em colocar aquilo ali dentro da minha organização. Então são soluções diferentes para a mesma necessidade que tem que ser avaliadas aí, considerando custo, benefício, considerando a minha estrutura, né? Considerando aí a complexidade, a minha capacidade de atender aquela solução. Beleza? Então, é isso aí. Então, a gente continua aqui com mais algumas questões. Duas questões aí do CESP. A infraestrutura de uma empresa e o pessoal de suporte são recursos de TI que devem ser gerenciados com base no alinhamento estratégico. Verdadeiro ou falso? A outra questão. O processo de planejamento estratégico de TI produz um conjunto de aplicações recomendadas, chamada portfólio de aplicações, nas quais estão reunidos os sistemas de informação existentes e os potenciais. E aí, pessoal, como é que está? Certo ou errado essas questões? Vejam que está bem na linha do que a gente já estudou, né? Avaliem e daqui a pouco eu comento. Vamos então para a resposta. As duas estão corretas. Olha lá. A infraestrutura de uma empresa e o pessoal de suporte são recursos de TI. Verdade, né? Tudo que é relacionado à TI são os recursos de TI, as pessoas, os sistemas, a infraestrutura, né? Tudo isso são recursos de TI que devem ser gerenciados com base no alinhamento estratégico. Verdade, né? Isso aqui é básico, né? Isso aqui é tranquilo para vocês com tudo que a gente já viu. A outra do MPU, o processo de planejamento estratégico de TI produz um conjunto de aplicações recomendadas, chamado portfólio de aplicações. Lembra quando a gente estudou portfólio lá atrás? Então, no processo de planejamento, a gente avalia, a gente planeja quais são os sistemas que vão ser desenvolvidos ou adquiridos, né? E aí, nesse portfólio,
são reunidos os sistemas de informação existentes e os potenciais, né? Potenciais são aqueles sistemas futuros que a gente deseja ter, seja adquirindo ou seja fazendo em casa, fazendo na própria empresa. Então, a questão aí também está correta. Beleza? Lembra que no processo de planejamento estratégico a gente identifica sistemas, hardware, software, equipamentos, ativos de rede, a rede de dados, né? Então, tudo isso faz parte do PET. Mais uma da FCC no concurso da Sergipe Gás. Em relação aos aspectos relevantes para a elaboração de um plano diretor de TI, PDTI, né? Lembra que eu falei? Algumas questões chamam de PDTI, outras de PET. Fiquem atentos, mais na frente a gente vai mostrar a diferença, mas para essa questão não precisa saber. O que é incorreto afirmar, né? Então ele quer saber qual é a alternativa que está errada aí em relação ao PET, né? Então, o que é que não tem num PDTI? Vejam as alternativas e no próximo slide eu comento, tá? Vamos passar então para a resposta. Resposta incorreta, letra E de escola. Tá? Não faz parte de um PDTI, um plano diretor de TI, você considerar um aspecto relevante o descumprimento de um acordo de nível de serviço no mês corrente. Isso aqui é uma atividade operacional, pessoal. Gerenciar os níveis de serviço, ver se o fornecedor descumpriu, aplicar uma multa, é uma atividade operacional. Então isso aqui não faz parte do PDTI. Você não vai colocar no PDTI que esse mês o fornecedor descumpriu um acordo de nível de serviço. Então isso aqui está errado, não faz parte do PDTI. As outras alternativas são componentes, são coisas que fazem parte do PDTI. O que é que a gente vai considerar lá, o que é que vai ter no nosso PDTI? Planejamento para os recursos de suporte às operações de sistemas. Que recursos são esses? O hardware, os links de rede, né? Softwares aplicativos que vão dar suporte ao meu sistema de informação. Também a monitoração de redes ambiente, os frameworks que vão ser utilizados, tudo isso faz parte. Tudo isso é considerado no PET, no PDTI. O que mais é considerado aqui, ó, na letra B? Um diagnóstico da capacidade dos servidores existentes na rede atual para adoção de virtualização. A gente vai ver quais são os servidores de aplicação, de banco de dados que a gente já tem e ver se precisa adotar alguma solução de virtualização. Isso também faz parte do planejamento. Fazer o diagnóstico. Tá? Na letra C, aumento da banda passante da rede. Então, isso também pode ser identificado no PET. Verificou-se que a rede estava muito lenta, não estava dando conta, precisa-se ampliar a capacidade da rede. Isso faz parte do planejamento. Na letra D, volume atual de dados processados para dimensionamento da capacidade de storage, né, de armazenamento. Também, né, no diagnóstico lá, quando se começou a estudar como é que estava a situação da área de TI atualmente, viu-se que o espaço para armazenamento estava acabando. E aí se planeja, se faz o dimensionamento para ver se precisa adquirir mais storage. Isso também tem que ser considerado no PDTI. A única coisa que está errado aqui é o descumprimento de acordo de nível de serviço no mês corrente, né? É uma atividade operacional do dia a dia. Ok? Então, letra E é a letra que está incorreta. A gente para por aqui, pessoal, e na próxima aula a gente faz mais essa questão, mais algumas questões e continua aí a teoria para já caminhar para os finais, para as aulas finais desse módulo. Beleza? Espero vocês daqui a pouco.